Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amigos da TV Canção Nova Rio Grande do Sul, quero cumprimentá-los, a minha saudação de paz e alegria. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos em mais uma edição do programa Ponto de Encontro, o programa com notícias, com informações e que traz sempre, todas as semanas, em destaque a vida na Diocese de Caxias do Sul. É esta revista televisiva, esta janela que se abre por meio da TV Canção Nova Rio Grande do Sul e que nós apresentamos os principais acontecimentos que movimentam a nossa Diocese de Caxias do Sul. Na edição de hoje do programa Ponto de Encontro, nós estaremos falando sobre o cronograma de posse dos novos párocos e padres em paróquias da Diocese de Caxias do Sul. O bispo diocesano Dom José Gislon tem iniciado ainda em janeiro a cerimônia das posses canônicas dos novos párocos e padres que compõem as equipes das paróquias na nossa Diocese de Caxias do Sul. No último final de semana do mês de fevereiro, Dom José Gislon esteve em Farroupilha e deu posse ao padre Joone Fachinelli, na paróquia Jesus Bom Pastor, uma paróquia que tem mais de 30 mil pessoas, 30 mil habitantes na sua área de extensão e que é formada por 10 comunidades, inclusive um bairro muito expressivo em Farroupilha, com mais de 20 mil habitantes, o bairro 1º de Maio. O programa Ponto de Encontro conversou com o novo pároco, o padre Joone Fachinelli, e ele diz que chega para reanimar a caminhada pastoral das lideranças, das comunidades, enfim, mantendo o bom trabalho e também imprimindo a sua marca. O padre Joone, que por muitos anos foi o ecônomo diocesano na Diocese de Caxias do Sul. Também estaremos dando destaque para a campanha da Fraternidade 2021. Fraternidade e diálogo, compromisso de amor. No ato de lançamento da campanha da Fraternidade 2021, na quarta-feira de cinzas, o bispo diocesano Dom José Gislon fez uma breve reflexão sobre a campanha da fraternidade e também o contexto em que nós estamos vivendo na pandemia. E ainda por falar em pandemia, para encerrarmos o programa, teremos a participação do diretor técnico do Complexo Hospitalar da Unimed Nordeste RS, que tem sua sede em Caxias do Sul, o doutor Vinícius Laim. A semana marcou a superlotação dos leitos de UTI aqui na Serra Gaúcha, tanto na área do SUS quanto na área particular, na chamada área privada. A situação é muito delicada, inspira muitos cuidados, tem fila de espera para poder internar em leito de UTI aqui na Serra Gaúcha. E o Dr. Vinícius Laim, que dirige o maior hospital da Serra Gaúcha, vai nos colocar então tudo o que está sendo feito e também vai descrever o momento crítico que atravessa a área da saúde em função do aumento dos casos de coronavírus. São os assuntos que nós vamos estar tratando na edição de hoje do programa Ponto de Encontro, que já começou aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Semanalmente a gente está junto e se encontra para a edição do Ponto de Encontro. No dia 28 de fevereiro, foi empossado em Farroupilha o novo pároco da paróquia Jesus Bom Pastor. O padre Joone Fachinelli recebeu a posse canônica por Dom José Gislon, claro, numa cerimônia muito restrita e fechada devido à pandemia da Covid-19. Ao longo dos meses de janeiro e de fevereiro e ainda agora em março, Dom José está empossando em torno de 20 novos párocos
ou padres que compõem equipes em paróquias da Diocese de Caxias do Sul. Aqui em Farroupilha, a principal alteração foi na paróquia Jesus Bom Pastor, com a saída do padre José Mussói, que foi para a paróquia Santo Antônio de Nova Pádua, no município de Nova Pádua, e a chegada do padre Johnny Fachinelli para a paróquia Jesus Bom Pastor. O padre Johnny fala da sua expectativa, da caminhada, ele que por muitos anos foi também ecônomo diocesano na Diocese de Caxias do Sul. São 10 comunidades, algumas menores, mas algumas grandes, como a comunidade 1º de Maio, que é um bairro que tem 10 mil pessoas. Então vir e dar continuidade ao trabalho, né? Eu digo sempre assim, na saída de uma paróquia e na posse de outra, que mudam os padres, mas fica Jesus, fica a igreja, que é o mais importante. E não é algo totalmente novo, né? Recomeçar tudo do zero, não. Manter as coisas que estão funcionando e ir animando, né? Ver aquilo que precisa melhorar, que pode crescer. E eu acho que assim, são comunidades estruturadas até materialmente, mas eu senti um pouquinho que precisam um ânimo novo, né? O povo espera muito um ânimo, né? No aspecto litúrgico, no aspecto da animação, da celebração, porque eu disse na posse domingo, né? O centro da vida numa comunidade é a Eucaristia, né? Então, a partir da Eucaristia que a comunidade deve se alimentar para depois atender às outras necessidades, né? Sem desmerecer a ação social, a necessidade das pessoas que precisam, os pobres, os doentes, hoje nesse tempo de pandemia todo. Agora, o centro da comunidade, né? Que aquilo que alimenta é o encontro com Jesus para depois ir e levar este Jesus aos irmãos pelo caminho, conforme as suas necessidades. De que forma trabalhar essa reconstrução, enfim, ou esse novo ânimo, despertar o ânimo nas pessoas? Os leigos terão um papel importante também nesta caminhada que o senhor vai coordenar, Padre Johnny? O fundamental é que o trabalho maior, se nós formos ver nas nossas comunidades, são os leigos, né? As zeladoras de capelinhas, as catequistas, as equipes de liturgia. Aliás, eu fiquei muito impressionado de ver equipe de liturgia vibrantes, com cantos, com violões, gente jovem que toca, tem grupos de jovens aqui, né? Então acho que animar. E também assim, eu acho, oferecer espaços, ocasiões em que eles possam participar, né? Porque às vezes é uma paróquia grande, na correria do dia a dia você vai tirando espaço, mas tem uns momentos também que você deve oferecer, né? Então eu acho que é revigorar, eles sentirem agora que veio alguém, não que eu seja perfeito, né? Repito isso, mas animá-los e especialmente a dar assim uma orientação no aspecto litúrgico, fazer as celebrações às vezes conforme o rito da igreja também, que se tornam celebrações mais vivas, vibrantes, mas que procuram também fazer o encontro e viver o mistério com o Senhor Jesus. Esses primeiros dias estão sendo de contatos e visitas e também ao mesmo tempo de conhecer um pouco mais do que é a vida da paróquia Jesus Bom Pastor? Sim, praticamente eu não conhecia a paróquia, vim conhecer agora ao fim do ano, né? Algumas comunidades visitei, rezei missa em duas comunidades na quarta-feira de cinzas. Domingo tivemos a celebração da posse na comunidade 1º de Maio, por causa da bandeira, né? Não é uma celebração muito restrita. Mas a partir do próximo sábado, que aqui as celebrações são realizadas no fim de semana em vista do trabalho, que o pessoal é um bairro de operários. Então, no sábado e no domingo. Depois, em algumas ocasiões, nós vamos oferecer alguma celebração à noite também. Mas dizer assim que são comunidades participativas, vivas, são bairros grandes, é uma paróquia grande, você disse 30 mil pessoas, né? É enorme, né? Certamente é a paróquia maior aqui das 3 de Farroupilha. E tem muito trabalho, mas assim, eu senti que o povo também muito disposto a colaborar. Equipes de trabalho prontas, né, ali disponíveis para o serviço, para o trabalho. A gente tem que ser o animador e estar junto, né? Às vezes orientar aquilo que precisa ter uma orientação, mas acima de tudo ser um animador, né? E com o tempo a gente vai conhecendo. Claro, o primeiro momento é assim, um momento de conhecimento, de estudo, de olhar, de ver algumas coisas, né? E depois com certeza é ser uma presença de vida, de amor e de caridade.
Eu pensava comigo mesmo de pôr uma paróquia que tem como padroeiro Jesus Bom Pastor, né? A imagem do Bom Pastor é belíssima na Bíblia, é muito rica, né? Aquele que cuida das ovelhas, que vai ao encontro, que protege do lobo, que as alimenta, que volta com aquela ferida, né? Quer dizer, nós sermos sempre mais do rebanho, né, do bom pastor, mas tem horas que nós temos que ser pastores também dos nossos irmãos, daqueles que encontramos pelo caminho. O senhor vai buscar uma caminhada também enquanto cidade de Farroupilha junto com as demais paróquias aqui do centro urbano e as paróquias que fazem parte da Regional Farroupilha. É importante essa caminhada junto também? Sim, inclusive já estive visitando, almoçando esta semana com o padre Odair, depois já conversei com o padre Darcy, que é o coordenador da região de Farroupilha. É uma caminhada de conjunto, né, que não destoa daquilo que são as orientações da vida da igreja e da diocese. Então é uma unidade o trabalho que está sendo feito, realizado na via do dia a dia. Já vi, por exemplo, algumas novidades, até em 3 dias eu brinquei, já fiz dois velórios, então na própria capela todo um espaço reservado com altar, quer dizer, tudo um ambiente reservado também por uma proteção hoje em dia, né? Porque às vezes você entra na capela, o padre não consegue nem entrar de tanta gente. Aqui não, há um espaço específico reservado para o momento da celebração, ministros que acompanham depois até o cemitério. Quer dizer, todo um trabalho que está sendo feito assim. Existe uma organização muito boa, existe uma participação muito grande dos leigos, que precisa ser aprimorado, ser melhorado naqueles aspectos que se pode olhar. Agora sim, tem muita atividade, tem muita ação pastoral sendo feita e a finalidade nossa é formar um conjunto, caminhar em conjunto com as diretrizes da diocese, mas também com as diretrizes aqui da região pastoral de Farroupilha. Obrigado, Padre Joone Fachinelli, novo pároco da paróquia Jesus Bom Pastor aqui em Farroupilha. Que o Padre Joone possa fazer um belíssimo trabalho, aliás, por 7 anos e meio, cuidou de todos os bens da Diocese de Caxias do Sul, junto com o bispo diocesano, o Padre Joone, então administrou os bens, era o ecônomo da nossa diocese. E agora o Padre Joone volta a trabalhar então numa paróquia, e na paróquia Jesus Bom Pastor aqui em Farroupilha. Nós vamos agora para o nosso intervalo, em seguida nós voltaremos com o programa Ponto de Encontro, trazendo a palavra do nosso bispo diocesano Dom José Gislon e sua reflexão sobre a campanha da fraternidade. Dom José nos diz que está preocupado e fica triste porque vê a cultura do ódio crescer no país. Em seguida, a gente volta com o Ponto de Encontro de hoje. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O programa Ponto de Encontro já está de volta, já estamos novamente juntos aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Pois é, semanalmente a gente se encontra nesse espaço e leva os principais acontecimentos da nossa Diocese de Caxias do Sul. No Brasil, a Igreja Católica vive o período da campanha da fraternidade. É esse tempo que nos separa da celebração da Santa Páscoa. Neste ano, com o tema Fraternidade e Diálogo, compromisso de amor. No dia do lançamento da campanha da fraternidade, na quarta-feira de cinzas, o nosso bispo diocesano Dom José Gislon fez uma breve reflexão. Dom José também nos contextualizou do momento delicado que as famílias, as pessoas, a sociedade estão vivendo em função da pandemia do novo coronavírus. O bispo também disse que vê com muita tristeza o crescimento do ódio aqui no país e isso preocupa muito a Igreja Católica. Estamos vivendo um tempo marcado pela pandemia do Covid-19, que atingiu fortemente as famílias e a sociedade em geral, não só no Brasil,
mas também a humanidade como um todo. Essa situação tem causado dor nas pessoas e famílias pelas perdas que sofreram. Perda de familiares, de amigos, perda do emprego e uma série de situações que praticamente atingiram a realidade de toda a nossa estrutura humana na sociedade. Do ponto de vista físico, emocional e também espiritual. Visto que o distanciamento social rompeu a convivência humana, social e espiritual, familiar e comunitária. Em nosso país, com tristeza vemos crescer o ódio, em detrimento da busca e do fortalecimento de uma convivência pacífica e fraterna, que nos une como irmãos e irmãs residentes na casa comum. Nesse tempo de Quaresma, que iremos iniciar, ou estamos iniciando, convidamos irmãos e irmãs em Cristo Jesus para que, à luz da Palavra de Deus, manifestada nas Sagradas Escrituras, possam reavivar a beleza e a força da fé no ressuscitado. Na vida pessoal, familiar e nas comunidades de fé. Tendo presente que a paz do ressuscitado, que nos une como irmãos e irmãs, a paz do ressuscitado nos une como irmãos e irmãs, filhos e filhas, amados de Deus. A campanha da fraternidade é uma oportunidade que o Espírito Santo nos oferece para peregrinarmos para dentro do nosso coração e nos colocarmos em diálogo com o Cristo Jesus, como fizeram os discípulos de Emaús, que depois de percorrerem o caminho com o peregrino desconhecido, convidaram-no para pernoitar com eles. Ficai conosco, fica conosco, pediram eles ao desconhecido. E ao redor da mesa, quando ele partiu o pão e o abençoou, eles reconheceram que aquele que peregrinava com eles, na verdade, era o Cristo Jesus. Com eles aprendemos que o diálogo com o Cristo Jesus, que muitas vezes nos fala no silêncio, na escuta, na ação e missão, abre o nosso coração para acolher quem não conhecemos, mas caminha ao nosso lado. Obrigado, Dom José Gislon, belíssima reflexão. Precisamos semear a paz. A paz, ela é fundamental, por isso que a Igreja Católica nesse ano nos faz olhar para o problema do ódio, da violência também, do próprio individualismo e nos convida a semearmos a paz. Todos nós somos construtores, somos semeadores da paz. O programa Ponto de Encontro segue e agora destaca: a semana marcou um momento muito crítico na saúde em toda a Serra Gaúcha, com a superlotação dos hospitais e o esgotamento dos leitos de UTI, tanto nos hospitais que atendem ao SUS, quanto nos hospitais que atendem de forma particular. O diretor técnico do Complexo Hospitalar da Unimed Nordeste RS, que tem o seu hospital em Caxias do Sul, o Dr. Vinícius Laim, nos passa alguns números que preocupam com a pandemia aqui na nossa região. De acordo com ele, ainda não chegamos no platô, porque o número de casos de infectados com o vírus vem crescendo dia após dia. O Dr. Vinícius também nos conta de todas as transformações que estão sendo feitas no Hospital da Unimed Nordeste RS em Caxias do Sul para poder atender o maior número possível de pacientes com a Covid-19. Realmente, há um ano já do início da pandemia, hoje a gente encontra-se no pior cenário possível. Então, aquele medo que nós tínhamos do colapso hospitalar, eu já não tenho mais nenhuma dúvida que o estado do Rio Grande do Sul passa pelo colapso da rede hospitalar. A nossa região não é diferente, se registra também ausência de vagas de cuidados intensivos e de enfermaria em
todos os sistemas de saúde, tanto público quanto privados, a situação é extremamente preocupante. Dentro do hospital da Unimed, nós encontramos uma enfermaria com 113% da sua ocupação. As pessoas perguntam assim, como é que pode 113%? Na realidade, a gente tem 13% a mais do que a ocupação máxima, onde a gente está alocando pacientes, aonde se consiga alocar pacientes dentro da observação. Nós transformamos a sala de recuperação do bloco B. O hospital tem 2 centros cirúrgicos, o A, que já virou uma UTI, e o B, que continua funcionando com cirurgias de urgência somente, mas por reduzir o volume de cirurgias, uma vez que as eletivas já fazem umas 2 semanas que não estão acontecendo dentro do hospital, isso acaba sendo cenário também para internação clínica. Então, pacientes clínicos não COVID estão ocupando esse cenário, o que nos levam a lotações superiores de 100%, superiores a 100%. De UTI, quando a gente fala de UTI, o cenário é mais preocupante ainda, porque nesse momento, dentro de todo o complexo, nós estamos com 55 leitos de UTI. Isso é muito dinâmico, porque os 55 leitos não, então os 55 é um número disponível, mas a ocupação é muito dinâmica, porque toda hora tem pacientes internando, tendo alta e girando pacientes, então muito frequentemente a gente enxerga fotografias. Então o nosso contingenciamento realmente se esgotou. Quando a gente fala de contingenciamento é assim, e agora? Para onde nós vamos? É uma pergunta que a própria equipe de contingência se pergunta, qual é o limite, né? Essa resposta a gente não tem, mas o que a gente não pode, uma vez que a gente vê que os números ainda são crescentes, a gente não se encontra num platô, então ainda os números são crescentes dia a dia, os pacientes têm aumentado a quantidade de internações. Nesse momento, nós temos dentro do complexo, contando os pacientes crônicos e agudos de enfermaria e de UTI, nós temos 98 pacientes. Então, é muita gente com coronavírus. Mais de 50% do hospital, do complexo inteiro hospitalar, hoje são pacientes COVID positivo. Então, a situação realmente muito preocupante. A gente não pode enxergar limite, uma vez que a gente precisa dar atendimento às pessoas. Eu não consigo que meu telefone toque, eu digo assim, não traz para o hospital porque eu não tenho onde colocar. Então, a gente está desdobrando o hospital, abrindo setores do hospital que estavam fechados, setores abertos do hospital mais ociosos, fechando esses setores, para que os recursos, principalmente humanos, sejam direcionados. Então, é muito difícil o nível de especialização para um técnico de enfermagem, para um fisioterapeuta, para um médico, para um enfermeiro de UTI é extremamente alto. A gente não tem esses profissionais mais no mercado. Então, o que a gente tem feito já há um ano é capacitar profissionais de outros setores para trabalhar em setores mais críticos, para que, nessa hora, possam dar assistência. Um cenário que preocupa, a gente pode resumir desta forma toda a estrutura da área da saúde, seja ela do SUS ou privada, com a questão da pandemia da Covid-19. Por isso, precisamos fazer a nossa parte, nos cuidar. É o momento de usar máscara, é o momento de higienizar as mãos com água e sabão ou álcool gel, e também é o momento de evitarmos aglomerações. Eu quero justificar, nesse momento eu não faço o uso de máscara porque estou sozinho aqui no estúdio da TV, mas não saia à rua sem fazer o uso de máscara e evite a aglomeração. É o momento em que nós precisamos fazer a nossa parte por um único objetivo: pela vida. O programa Ponto de Encontro, edição de hoje, vai chegando ao seu final. Fica a minha gratidão a todos vocês que nos acompanharam em mais uma edição do programa. Quero convidá-los, acompanhem aos domingos, às 11 horas da manhã, a Santa Missa transmitida diretamente do Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio. É o nosso momento da igreja doméstica, da fé, da oração, do encontro com Deus por meio das mãos de Maria. E você que nos acompanha e talvez não conseguiu acompanhar
todo o programa, não tem problema, vá até o Canção Nova Play, você vai encontrar o programa Ponto de Encontro e poderá assisti-lo na hora que tiver a disponibilidade de tempo. Ficamos por aqui com a edição de hoje, pedindo a Nossa Senhora de Caravaggio que interceda junto à medicina, junto aos governos, para que consigamos superar esse momento difícil da pandemia. Que a Mãe de Caravaggio ilumine as autoridades, ilumine também a ciência e os médicos para que a pandemia da Covid-19 possa ser superada e que a vida esteja garantida e em primeiro lugar. Abençoe-nos, ó Mãe de Caravaggio. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.